preço da soja formada aqui no Brasil, oportunidades de negócios, o dólar, né, que vive um cenário completamente diferente. O dólar que tinha uma expectativa de fechar o ano a 5,5, ela subiu para R$ 5,13. O dólar já bateu bem acima de R$ 5,40, ficou a 5,45. Então tem todo um cenário e, ao mesmo tempo, nós temos as negociações com soja em Chicago, que já deve começar a prever a entrada da safra nova norte-americana. Mas quem faz essas relações para nós e nos traz as informações é Ronaldo Fernandes, que participa ao vivo conosco nesta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Ronaldo, sempre é um prazer conversar contigo, e nós temos esse elemento a mais, né? O dólar no Brasil, que vem com a moeda brasileira vem com muita desvalorização. Para muitos economistas, a moeda nacional ela é um ativo do país, e esse nosso ativo tem perdido muito valor no cenário internacional. Outras moedas também, mas o Brasil é uma das que mais perdem. Como é que isso tem influenciado no mercado de soja, tanto aqui no país quanto quando a gente fala da Bolsa de Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado. Prazer é sempre meu de estar aqui. Infelizmente, é a nossa realidade. Na verdade, Fabiano, quando você compara o Brasil com os países emergentes, nós somos sim, de fato, a pior moeda. Você não pode comparar o Brasil com a Venezuela, com a Nicarágua. Dentro da análise cambial, o que nós fazemos é dividir blocos. E a gente tem que dividir os blocos semelhantes. As moedas dos países que são emergentes, o que é um país emergente? É um país que tem uma aceleração acima da média, é um país que tem um crescimento acima da média, dá um ritmo acelerado. E você tinha o destaque ali do Japão, Turquia e Argentina. Japão é o país mais endividado do mundo, desde a Segunda Guerra vem enfrentando as dificuldades. A taxa de juros japonesa, ora é negativa, hoje mesmo é abaixo de 1, é 0,1, mas mesmo assim você deixa o Japão ali como um país muito singular. Não pode colocar como um país pobre, não é um país entre os mais ricos, mas é um país ali que tem a sua singularidade. Então a gente não compara muito o Brasil e o Japão. A Turquia e a Argentina, eles estavam quase quebrando. No início do ano começaram ali a se recuperar e chegaram ali com inflações acima de 100%, os juros acima de 100% em alguns momentos, e aí a gente está colocando agora o Brasil como o pior dos países que tem as suas situações de dificuldades singulares. O Japão vinha com taxa de juros negativa, a Turquia à beira de quebra, a Argentina precisou eleger um novo presidente que colocasse de volta nos trilhos, porque senão também ia quebrar, e o Brasil agora pior do que todos eles. Para a gente colocar isso dentro do nosso mercado, é importante a gente entender que essa situação do câmbio do Brasil não é o dólar que está subindo, é o real que está caindo, ou seja, é a nossa moeda que está desvalorizando. A primeiro momento, Fabiano, isso torna os nossos produtos interessantes. Isso vai fazer com que haja uma atratividade pela nossa soja, pelo nosso milho, isso dá uma valorização no nosso produto, mas a longo prazo isso não é legal, isso não é bom, porque primeiro vai aumentando os custos. À medida que a gente tem que fazer a recomposição de safra, o custo vai ficar mais caro e não é um custo global. Então lá fora a gente tem ainda a predominância de uma tendência de queda. Então se lá fora os preços devem cair dos insumos, o custo de produção, isso já diz para a gente também que o preço como tendência para o próximo ano do produto, da soja e do milho, também vai cair. E aí a gente tem no Brasil esse desequilíbrio. O nosso custo pode ficar alto e o nosso preço pode ficar baixo para o ano que vem, olhando para a recomposição da nova safra. No curto prazo, isso beneficia. Isso faz com que a nossa soja ainda se mantenha a 140 no porto. Só que isso tem-se um efeito de vida útil muito curta, porque a gente vai competir com a soja americana. Se a nossa soja brasileira estiver no porto acima de 140, daqui a 2 meses, 3 meses, os Estados Unidos vão começar a colher. O produtor americano vai precisar competir com a soja brasileira. Se ele baixa o preço para ele poder entrar nessa competição, não importa o nosso câmbio aqui, não importa o nosso prêmio, a nossa soja também se desvaloriza para poder competir. E no final das contas, a gente acaba ficando só com o custo alto da produção. Então é importante a gente entender que essa situação de câmbio, ela não é um câmbio global, não é o dólar subindo lá fora, é o real se desvalorizando. Dólar acima de 5,20
Não faz sentido, não se justifica. Então, para ficar bem claro, hoje a gente tem um dólar muito alto, 100% baseado no risco fiscal, no medo político, por causa de uma situação política. Se não, olhando para os dados econômicos, era para a gente estar com o dólar equilibrado abaixo de 5,20, Fabiano. Ronaldo, e aí nós temos o cenário da moeda brasileira muito desvalorizada, né, perdendo esse ativo nacional, e ao mesmo tempo nós temos uma safra a 23, 24 sendo comercializada e uma outra safra se apontando. Quando a gente fala de estratégia, pensando que tem para comercializar ainda, para vender, e uma visão de que soja em Chicago deve começar a recuar, até quero saber se você concorda com isso, com o andamento da safra norte-americana, como que esse produtor brasileiro pode negociar as suas safras, principalmente a 23, 24? Antes de ter uma tendência definida pelos dados econômicos, pela situação dos números que o analista gosta de colocar na pauta e traçar ali a estratégia baseado nisso, a gente tem o clima no caminho. Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque o clima é um fator quase imprevisível. A gente acompanha os mapas, vai acompanhando as atualizações, mas você não consegue cravar com 100% de exatidão que o clima vai desenvolver da forma que o mapa está apontando. A gente tem dois fatores imprecisos no caminho: fator climático e o fator político. Por exemplo, a gente está falando de câmbio aqui, Fabiano. Ontem o Copom decidiu que ia manter a Selic a 10,50. Como foi uma decisão unânime, o dólar começou a caindo. Agora a gente está tendo a entrevista do Lula numa rádio, as falas que ele tem colocado de ataque ao Banco Central, que provavelmente pode colocar um presidente no Banco Central no final do ano que não agrade o mercado, já fez o dólar voltar de novo para os seus 5,44. Então, são situações que são quase impossíveis de uma previsão exata, fator político e fator climático. Mas vamos traçar aqui os cenários mais prováveis, e a gente trabalha com probabilidade. Aí você vai fazendo a sua estratégia baseado na probabilidade. Por isso que a gente sempre fala, Fabiano, nunca faça 100%, não vende 100%, não compra 100%, trabalha dentro dessa probabilidade que você vai fazendo a gestão de risco. Dentro do clima, obviamente, a gente tem que passar por julho, que é um mês muito decisivo ainda para o desenvolvimento da soja americana, mas a gente tem, no final de junho, o relatório de área plantada. Se o mercado recebeu um número de área plantada maior do que foi divulgado em março, e se esse número der a entender que a produção americana vai ser acima de 121 milhões de toneladas, se o clima em julho, com a área plantada, possibilitar uma produção acima de 121 milhões de toneladas, a gente vai perder a referência dos 11 em Chicago. Só que no meio desse caminho climático tem um outro fator muito importante que a gente ainda não está discutindo, que é a temporada de furacões. A temporada de furacão nos Estados Unidos, ela começa no dia 1º de junho e ela vai até o dia 30 de novembro. E ontem teve a primeira tempestade. É um range, não quer dizer que vai começar do dia 1º e vai até o dia 30. Dentre o 1º a 30 podem acontecer tempestades. O NOAA tem a previsão para esse ano de 25 tempestades, entre 17 a 25. Dessas 25 tempestades, a gente pode ter 7 furacões de grande categoria. O que acontece se tiver furacão ali no Atlântico, no Golfo do México? Não vai pegar a lavoura americana, mas pode pegar produção de petróleo e pode pegar exportações, pode interromper os portos. Se tiver furacão que interrompa a atividade dos portos, Chicago cai e o nosso prêmio sobe. Então a reação do mercado é derruba Chicago e faz com que o prêmio no Brasil fique atrativo. A curto momento é bom para a gente, nós vamos vender soja e milho mais caro. Só que a longo prazo, quando passa a temporada, todo o milho, toda a soja que ficou represada no cenário americano, por isso que Chicago cai, porque fica reprimido lá, quando ele vem para o mercado derruba tudo de uma vez só. Então, o clima, ele ainda pode criar momentos de preços mais interessantes do que o que a gente está vendo agora. Tanto pelo clima de julho, que está se mostrando um clima mais seco, até agora não tem nada gritante, a gente vai ter que acompanhar semana após semana, mas os mapas não mostram tanta chuva como a gente está vendo em junho, então julho ainda é muito decisivo para a precipitação, e também pela temporada de furacões. O NOAA estima que esse ano pode ser 85% acima do normal as tempestades mais fortes, e justamente por causa da transição de El Niño para Laninha. Então a gente
pode ter um pico de alta agora por causa de clima, só que furacão é um período, logo depois ele devolve essa alta com mais força de queda. Então é momento para ficar atento que caso aconteça seria uma oportunidade. Agora, olhando para o câmbio, aí sim é uma situação que a gente tem que acompanhar a cada minuto, porque, por exemplo, ontem a gente teve uma decisão favorável, podia derrubar o câmbio, hoje, agora à tarde, eu até brinquei, Fabiano, num grupo nosso, falando, eu não duvido que o Lula aparece numa live criticando o Campos Neto, soltando alguma coisa que possa fazer o câmbio subir. Por quê? A gente sabe que o mandato de Campos Neto sai agora no final do ano, em dezembro de 2024. E o mercado acreditava que o Galípolo, Gabriel Galípolo, poderia assumir a presidência do Banco Central. O Galípolo, dos piores, era o melhor, o mercado já tinha aceitado. É uma indicação que pode ser parcial, pode não ser tão técnico, mas o mercado aceitou. Agora, o que está sendo ventilado é que o Lula pode não mais colocar o Galípolo e pode colocar o Mercadante, ou colocar o antigo ministro que foi responsável pela pior recessão que o Brasil já teve na história, que foi o Guido Mantega, que foi ministro da Dilma. Caso o Guido Mantega assuma a presidência do Banco Central, o Lula confirme isso, a gente pode ver esse câmbio superando os 5,50, porque o Guido Mantega, ele foi um ministro da Dilma responsável pela pior recessão da história do Brasil. Então o mercado não vai aceitar esse nome para a presidência do Banco Central. Então são esses dois pontos agora, Fabiano, para te devolver. Clima, olhando para desenvolvimento de lavoura, a temporada de furacões e o câmbio olhando para o cenário político. Muito bem, Ronaldo. São cenários de tragédia que vão se desenhando sobre a economia brasileira. Ronaldo, quando a gente fala de investimentos em ações, em bolsa, em contratos, a gente fala em proteção também. Quando você olha para o produtor brasileiro, em especial esse produtor de grãos, como que ele poderia exercer uma proteção frente a um cenário tão instável do ponto de vista econômico do país e que pode piorar um pouco ainda? Esse é o momento que o produtor tem que estar 100% apto a fazer as suas proteções de bolsa, Fabiano. O que é estar 100% apto? A burocracia não é tão grande, não. É procurar uma corretora, abrir o cadastro. Infelizmente, a gente tem pouca atuação do produtor rural nas bolsas brasileiras, na B3 especificamente. Eu falo nas bolsas brasileiras porque a soja a gente ainda tem que fazer Chicago, mas sobretudo o milho, que é B3 na veia. Se a gente for pegar os preços do milho verão, a gente está falando de bolsa acima de R$ 70. Eu estou falando verão 2025. Então, tem oportunidades de se fazer a proteção já agora para o milho verão, que ainda nem foi plantado. A gente nem terminou de colher o milho safrinha e já dá para pensar na proteção do milho verão. Então, para não deixar aqui nenhuma sugestão, nenhuma operação cravada, vende o setembro, vende o março, venha para fazer primeiro o seu cadastro na bolsa, fique com tudo pronto, porque assim que chegar o momento de você já está comprando os seus insumos, comprando a sua semente, assim que chegar o momento que você vai colocar esse produto no chão, você já tem que estar pensando ali nas proteções. Hoje a gente está vendo um dia de queda na B3, ali, se você pegar o contrato setembro na casa de R$ 60, que é mais ou menos o equilíbrio que quer manter com o Porto está se mantendo nos R$ 60 hoje, falando para milho, porque Chicago está 4,50, não cai dos 4,50, mas sobretudo por causa do nosso câmbio. Ou seja, qualquer dado melhor que recue o câmbio vai pegar o preço na veia. Então é importante estar protegido. Dentro desse cenário de risco para 2025, a gente pode ter os custos subindo um pouco mais, então já talvez seja interessante o produtor estar buscando não fazer os contratos, mas saber os preços para a sua região que está para o contrato futuro, o que você paga aqui para o milho verão, tal época, e já tentar olhar uma proteção na bolsa, Fabiano. Não é ano para andar desprotegido, não é ano para andar especulando, pelo menos com todo o volume. Protege um pouco, protege os custos, tanto milho quanto soja. A soja, ela tem uma pressão muito mais forte, porque o milho, a gente ainda não fala em aumento de área americano. A soja, sim, a soja, o risco é de ter mais área do que foi falado lá atrás. Se tiver tempestade, se tiver furacão que impacte ali nas produções, o risco é muito grande esse ano, vai bater mais ainda na soja americana. Beleza, isso vai fazer a nossa soja subir, mas é rápido, logo depois essa soja volta para o mercado. Outro ponto, dia 5 de novembro agora, a gente tem as eleições americanas. Eu acho que dia 27, se eu não estou enganado, é o primeiro debate Trump e Biden.
Se o Trump volta para a Casa Branca, muito provavelmente ele vai voltar com o embate com a China. O que a China faz quando o Trump estava ali na Trade War em 2008, naquela briga? Taxou a soja. Então, Chicago vai passar por várias oscilações, mas as pressões que nós temos hoje são muito mais no sentido de queda do que no sentido de alta. Em muitos momentos, isso vai beneficiar a soja brasileira com o prêmio. Chicago cair e o nosso prêmio subir. Mas isso vai ser rápido. No recolocar o trem nos trilhos, tende a bater mais em Chicago do que o nosso preço ser sustentado pelo prêmio. Então é ano de ficar muito atento a essas oportunidades. Soja acima de 140 no porto, por mais que é o nosso câmbio que está desvalorizado, mas bate muito na competição com a soja americana. É ano de ficar muito atento e é ano de andar protegido, Fabiano.